Estamos ao vivo para mais um encontro aqui no Instagram. Eu sou Ruana Labres. Seja bem-vindo. Pode vir, vai chegando. Tem uma gaivota aqui, um aviãozinho que você pode encaminhar e chamar os seus amigos para assistirem a live com a gente. E hoje vamos estar recebendo a Patrícia. E ela vai trazer um pouquinho de informações com relação ao olhar verde, o tratamento do óleo, né? Ela é terapeuta, ela é uma ativista, ela trabalha com homeopatia, fitoterapia, então vem muita coisa bacana pra gente, tá? A Patrícia da Rosa, falei errado. Ela já chegou, eu já tô vendo ela aqui. Enquanto isso, eu tô convidando vocês justamente para mandar essa live para quem você quiser, convidar para vir se chegando. Por favor, sejam todos bem-vindos. Já tô convidando a nossa amiga. Vamos ver aqui. Ok. Bem, vamos lá? Tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo. Vamos conversar com a Patrícia. Está chegando. Já estamos... o pessoal está chegando aqui. Vamos ver. Olha só que legal. Chegou. Boa noite, querida. Boa noite. Obrigada por ter aceito o convite. É muito legal a gente estar convidando algumas pessoas com a sua formação, com a sua experiência, com o seu tipo de trabalho, para estar agregando aqui no canal, compartilhando com o pessoal o seu conhecimento. E eu espero que seja uma live tranquila, como todas que eu faço, sem muito susto. E eu estou cumprimentando o pessoal que está entrando, eles estão chegando. E a gente pode estar começando a bater o papo, te apresentando, né, Patrícia? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou me apresentar e depois você fica livre para me instigar os assuntos que você considerar que são mais legais de a gente abordar nesse momento, tá? Então, vamos Fique à lá. vontade. Eu vi ali no começo que você tinha uma dúvida se era Patrícia da Rosa ou de Rosa, né? Patrícia da Rosa. Isso. Da Rosa. Então, assim, eu sou diretora executiva na Clínica Olhar Verde, que é uma clínica especializada em atendimentos para pacientes que fazem o uso ou querem fazer o uso da cannabis. Eu também trabalho com o Instituto Terapeutas Canábicos, faço parte da diretoria desse instituto, que basicamente promove educação, conhecimento e formação de novos terapeutas. Eu também faço parte da diretoria da Associação Sou Cannabis, que também tem esse objetivo de promover educação, informação, fomentar a cultura e o conhecimento em torno dos tratamentos da cannabis. Eu sou mãe, tenho 3 filhos, sendo que um desses filhos, a menorzinha, é uma menina autista. Então, eu também vivo na pele essa experiência, né, de ter... Claro, a Joana, ela tem autismo leve, então está muito longe da situação que muitas mães vivem em relação a crianças ou até adultos, já assim que já desenvolveram, que tem um autismo mais severo, que é um pouco mais complicado de tratar. Mas então, basicamente, todo o trabalho que eu faço, ele envolve a terapia, a medicina canábica. Eu acho que em relação à apresentação é isso. Basicamente isso, Patrícia. O que acontece? O seu interesse pelo tratamento com óleo veio depois do nascimento da sua filha, terceira criança, ou você já estava envolvida como ativista? Não, com relação a isso? Eu já estava envolvida como ativista. Eu tenho fibromialgia, eu tenho outras patologias que eu trato também. E eu também faço uso da cannabis, e eu já fazia o uso do óleo quando eu tive a Joana. Tendo
Assim, parei de usar durante alguns períodos, considerei que não precisava, retomei, mas inicialmente o meu interesse pela cannabis ele veio lá na juventude, assim, quando eu participava, via músicos, assim como a banda Planet Hemp, que vinha trazendo essa mensagem sobre ser uma planta que tinha benefícios, né? Então eu Uhum. achava isso injusto, isso me instigou a pesquisar, procurar saber mais, então foi o que eu fiz. Pesquisei muito e passados alguns anos, quando eu comecei a fazer os tratamentos para as patologias que eu tinha, foi que eu comecei a ver como ela poderia me ajudar. Então, o que eu fiz foi que no início do meu uso, apesar de ele ser terapêutico, ele era considerado um uso recreativo. Então, a minha caminhada começou dessa forma, então eu mesma fui correndo atrás de trabalhar com isso de todas as formas que fosse possível para que mais pessoas pudessem conhecer esses benefícios, para que se instigassem mais estudos, enfim. Então, essa caminhada ela começou no que se pode dizer mais com um uso que foi considerado recreativo mesmo. Até porque eu, na verdade, considero que muitas vezes, eu acho que em todas, o uso recreativo ele é uma busca inconsciente pela terapia. Se você faz o uso recreativo e você se sente bem com aquilo e permanece fazendo esse uso, é porque aquilo te trouxe algum benefício. Então, você está fazendo automaticamente um uso que é terapêutico também. Aí as pessoas falam assim, mas a maconha ela é considerada uma porta de entrada para outras drogas, né? Como é que funciona isso de ela ser uma porta de entrada? Ela pode ser uma porta de entrada quando a pessoa vai usar ela buscando uma alteração de consciência que não dá certo. Porque, na verdade, não é pela maconha que começa. A pessoa começa pelo álcool, pelo tabaco, aí vai para a maconha pensando que vai ter alguma alteração, vai se sentir poderoso, vai ter alguma alteração diferente e acaba isso não acontecendo. Então, o que ela faz? Ela continua essa caminhada e vai em busca do uso de outras drogas. Então, por isso que a maconha é considerada uma porta de entrada. Não é porque, na verdade, ela é uma porta de saída, né? Muito bem colocado. E o teu interesse, você falou que começou jovem, até por causa da fibro, né? Isso, exatamente. Inclusive, a semana da fibromialgia eu fiz no mês passado, e eu tive a oportunidade de conversar com 2 profissionais médicos, prescritores, e 3 pessoas, a presidente da Abre Fibro, no caso, e com a Kátia, e com a Sandra, e com outras meninas, né? E foi muito bom, porque eu não tinha ideia do tamanho dos problemas que a fibro causa no ser humano. E que o uso do óleo também ajuda, nesse caso, como está ajudando, acredito eu, a sua menina, a Joana, né? Isso. Por coincidência, eu sou Joana. Então, quando você falou o nome dela, que eu não sabia ainda, até sorri por dentro, porque é mais uma menina linda que tem um nome muito forte Joana nos é um dias nome de lindo. hoje. Joana é um nome lindo. É lindo, sim. Em relação... Desculpa. Não, continua. Eu ia dizer que em relação à questão da fibromialgia, é muito interessante que o trabalho da cannabis ele não está só ligado a simplesmente a parte da dor, né? Porque, inclusive, eu fiz uma live com a Kátia é maravilhosa, gaúcha também, e a gente conversou sobre isso, porque a fibromialgia, conforme a sua intensidade, ela vem acompanhada de muitas outras comorbidades, principalmente de uma depressão, e que geralmente é uma depressão profunda. Porque esse paciente, além de ficar deprimido, por muitas vezes ficar numa cama, debilitado, não conseguir fazer as coisas, ele tem outras limitações também, que é a não aceitação dos familiares, porque a fibromialgia é uma coisa que não vai ter ali um exame específico que vai mostrar que você tem, né? Então, e existem vários sintomas diferentes, as pessoas sentem variados sintomas na fibromialgia. Tem pessoas que têm roxos pelo corpo, têm mão inchada, outros sentem mais nos pés, nos tornozelos, outros nos pulsos, nas mãos, nos dedos, enfim. Então, são muitas coisas que vêm junto, tem muito essa parte da descrença de quem está em volta. Então,
a fibromialgia é uma patologia bastante delicada. As pessoas. Tem gente que vem achando que está com depressão, porque tem essa questão da dor crônica também, mas não entende que isso está vindo já de toda uma carga que ela está carregando junto com essa patologia, tanto da fibromialgia quanto no sentido da dor crônica, dor neuropática. Então, ela é uma patologia que a gente trabalha muito, assim, ó, boa parte das pessoas que nos procuram na clínica nos procuram por isso. E é uma das patologias, junto com patologias que são de pessoas mais idosas, é uma das patologias que mais necessita de acompanhamento de um terapeuta para fazer um ajuste de dose, para entender se essa pessoa também precisa de um apoio psicológico, de um outro, se ela precisa de um outro profissional para fazer uma reeducação alimentar, que em alguns casos faz toda a diferença também. É uma coisa que eu gosto de dizer, que não basta você vir com óleo, simplesmente trazer e dizer, não, toma o óleo, tudo vai melhorar, porque não é assim que funciona. Se você não tomar da forma correta, na dose correta, esse trabalho pode não ser eficiente. E principalmente mexer na parte alimentar, como você falou. Eu uso óleo, por exemplo, né? E continuo me alimentando com produtos inflamáveis, quer dizer, inflamatórios, como farinha branca, como açúcar, lactose, derivados de leite, lactose, quer dizer, é aquela coisa, você morde e assopra, morde e assopra, morde e assopra e não caminha numa direção nenhuma, quer dizer, você tem que fazer, eu acredito todos que utilizam em algum momento, ter essa consciência. Isso foi muito dito naquela semana junto com a Kátia, que ela que promoveu todo esse encontro com os dois profissionais, o Dr. Mauro e o Dr. Maurício, e que, como eu represento, eu falo muito sobre as demências, sobre o Alzheimer, lá no canal Minha Mãe Tem Alzheimer, e aqui também no Instagram, e tem um grupo de apoio também, que é o Amigos do Alzheimer, um pouco mais de 200 pessoas, eu bato muito nessa tecla. Gente, primeiro momento é o ajuste da medicação paralelo com a sua revisão de alimentação, para começar a ter um resultado, e aos poucos o médico é que vai orientar o desmame de outros medicamentos que não se tornam mais necessários. Quer dizer, esse primeiro acompanhamento tem que ser feito ali. Tem alguma alteração de sono? Porque o óleo, ele facilita o apetite, ele facilita a pessoa dormir, ele facilita um monte de outras coisas que a gente vai lembrando à medida que vamos conversando, e não só a nível de demências. Essa questão que você coloca assim, sobre ajustar a dose, eu acho importante a gente trazer aqui como informação a questão das diferenças de sistema endocannabinoide, né? Você colocou, ele ajuda na questão do apetite, do sono. Então, a gente só vai conseguir atingir esses pontos ajustando a dose, porque mesmo que a gente tivesse a mesma idade, a mesma patologia, o mesmo peso, ainda assim, você poderia necessitar de uma medicação que fosse mais rica em THC, enquanto que eu estaria respondendo melhor a uma medicação rica em CBD, ou uma precisa de uma porcentagem diferente de extrato, a outra uma porcentagem menor, uma quantidade diferenciada de canabinoides, de fitocannabinoides presente nesse óleo. Então, esse ajuste de dosagem ele é super delicado. Muitas vezes a gente não está dando certo, a gente não entende por quê, e aí que entra esse trabalho do terapeuta também, de começar literalmente cavocar na vida da pessoa, para você descobrir aonde é que estão os poréns, para ver qual é o porém que não está fazendo funcionar. E às vezes você tenta com o óleo que o médico considerou que seria o ideal e acaba não sendo, acaba tendo que... Deu uma paradinha, rapidinho, já volta. Entrando pessoal. Caiu. Nós estamos com a Patrícia do Olho Verde, mas já voltou. Aqui para mim seguiu normal, eu fiquei vendo você e fiquei falando. Eu fiquei falando, eu vi você rodando, mas eu fui avisando que deu uma paradinha, porque em algum lugar parou, mas sem problemas. O perigo está justamente, na minha opinião, pelos números de lives que eu já conversei com alguns profissionais. A minha família não teve oportunidade de fazer o uso,
Minha mãe já faleceu há 1 ano e 9 meses, fez recentemente. Quando eu comecei a ter ideia do que se tratava esse tratamento com canabidiol, com óleo, já era tarde para mim. Minha mãe faleceu naquela semana, ou 15 dias depois. Não deu tempo. Mas essa informação eu comecei a correr atrás também para poder informar outras pessoas, porque ainda existe muito o preconceito, não só de quem não usa ou tem medo de usar, mas também de quem pode nos orientar, os profissionais da área, né? Não, isso não funciona, isso aí é conversa, isso aí não sei o quê. Então, eu acho que quanto mais pessoas estiverem trazendo informações baseadas em dados científicos, não é porque eu use que está dando certo, não, são dados científicos, existem pesquisas, é uma coisa séria. Você hoje está aqui, você tem uma instituição chamada Olhar Verde, certo? E eu queria que você estivesse também falando desse seu trabalho, como é que foi que surgiu essa ideia, né? Já que você é uma das diretoras, como é que surgiu isso? Como é que aconteceu? Como é que esse trabalho desenvolvido? Você fica no Sul, no Rio Grande do Sul, Santa Eu tô no Catarina? Rio Grande do Sul. Eu estava em Santa Catarina, vim de lá aqui para o Sul e tenho a intenção de voltar para Santa Catarina. Mas é tudo região Então, Sul, né? toda a região Sul. Então, eu queria que você estivesse falando um pouquinho desse trabalho, até para poder esclarecer um pouco para as pessoas que mas a maconha é a planta que é amassada, é só o que é feita, o que acontece, como é que é o trabalho do terapeuta aí com vocês? Existe uma equipe multidisciplinar, Exato. de apoio, Isso. e vai por diante. Apresenta isso. Então, a ideia da clínica, ela veio de mim mesma, quando eu comecei a trabalhar assim. Bom, a partir do momento que eu percebi que eu tinha essa inclinação, eu queria que mais pessoas soubessem disso, poder ajudar mais pessoas, então eu iniciei um trabalho como terapeuta, lá através do Instituto Terapeutas Canábicos, e trabalhando lá, eu vi muito essa necessidade de fazer esse trabalho de uma forma multidisciplinar. Muitas pessoas procuravam o terapeuta simplesmente querendo tomar, sem procurar o médico, querendo parar de tomar o remédio, sem orientação correta, passando por intercorrências muito ruins assim, em relação a efeitos colaterais da retirada da medicação. Que o pessoal acha assim, não, eu vou usar a cannabis, eu vou simplesmente parar de tomar o Rivotril que eu tomei a vida inteira. Então, essa pessoa ela acaba tendo efeitos colaterais terríveis, sofrimento, aumento de dor, etc. e tal. Que confunde, acredito eu, com a introdução do óleo, acreditando que foi o óleo que causou aquilo tudo, Muitas e não a vezes, retirada sim. tudo. Exatamente. Então, aí é que vem essa questão do trabalho multidisciplinar. Eu sou da área das práticas integrativas, da homeopatia, da fitoterapia, mas eu não posso orientar um paciente como seria a alimentação correta para o tipo físico dele, por exemplo, para aquilo que ele busca, para a necessidade que ele tem. Então, o que a gente faz aqui? Eu também não posso prestar um acompanhamento psicológico aprofundado, de fazer toda uma leitura psicológica daquele paciente e tentar buscar com ele algumas causas, porque a gente sabe que muitas patologias elas são causadas por feridas psicológicas, coisas que estão aqui dentro, que são feridas que a gente carrega que muitas vezes a gente simplesmente desconhece, né? Então, o que acontece? Vendo essas necessidades, eu falei assim, não, gente, eu quero unir profissionais e quero proporcionar um tipo de atendimento onde essa pessoa, ela não simplesmente... que é uma outra coisa que eu vi, assim, muitos médicos ficando famosos. Você está no Rio de Janeiro, né? Em Rio. Inclusive, alguns do Rio de Janeiro, assim, eu prescrevo, me procure na minha clínica, aí vai lá, faz uma receita qualquer, manda tomar de cara 10, 15 gotas de algum óleo e tchau para ti, como a gente diz aqui no Sul, sabe? E esse paciente nunca mais recebe uma orientação.
ele não consegue ajustar a dose, ele começa tomando uma dose muito alta e tem intercorrência, fica mal, fica mareado, com a boca seca, se sente desconfortável e não consegue entender o que está acontecendo com ele, acaba desistindo e pegando descredibilidade nesse tratamento. Então, vendo essas necessidades, eu pensei, não, eu quero um trabalho multidisciplinar, onde a pessoa vai ser acolhida, vai receber uma leitura do quadro clínico dela, que é isso que a gente faz na Clínica Olhar Verde. Então, ela recebe essa leitura, esse terapeuta lê, vê o que ela está precisando, pontua algumas necessidades, encaminha esse paciente para o atendimento médico com médico especializado. Se for uma pessoa que está precisando de um neurologista, a gente encaminha para o neuro. Se ela está precisando de... Enfim, alguns profissionais, não temos todos os profissionais que gostaríamos de ter já trabalhando conosco, mas a gente está sempre tentando buscar profissionais específicos de cada área para poder respaldar da melhor forma esse paciente. Então, a gente envia esse paciente, aí sim ele vai lá e pega essa receita médica e a partir desse momento se inicia o acompanhamento terapêutico conforme a necessidade dessa pessoa. Então, a gente tem alguns casos onde esse paciente ele está sendo acompanhado por mais de um profissional, ele está sendo acompanhado por um psicólogo, por um terapeuta que faz ajuste da dose, pelo médico que fez o atendimento, por um nutricionista, por um enfermeiro. Então, o que a gente faz? Esse paciente não está ajustando a dose, não tá dando bom para ele o tratamento, nós nos reunimos, esses profissionais se reúnem e discutem aquele caso daquele paciente em específico, né? Olha, eu vejo dessa forma, eu acho que a gente pode tentar dessa outra forma. Então, a gente tenta fazer esse trabalho que fique integrado, né? Para poder resolver junto e dar algum respaldo para esse paciente. Para não deixar esse paciente à deriva, muitos pacientes já chegaram para a gente com receitas absurdas, iniciando medicação com dosagens muito altas e que o paciente simplesmente não conseguiu se adaptar. Claro, algumas pessoas se adaptam a essas doses, outras não, outras precisam seguir todo um protocolo, começar devagarzinho, precisa que alguém esteja ali conversando e acompanhando, dizendo, olha, como é que você se sentiu? Ah, eu senti isso, aquilo e aquele outro. Não, então diminui a tua dose, aumenta a tua dose. Então, tem todo esse trabalho mais humanizado, mais de pessoa para pessoa, porque cada ser humano ele é muito único. Então, a gente busca atender essa necessidade da unicidade do ser. Entendeu? Sim, entendi. Até porque o homem, ele é heterogêneo, quer dizer, não existem duas pessoas iguais naqueles de saúde, de tipos de doenças, e independente da faixa etária, como você mesmo colocou no início. Quer dizer, cada um envelhece de um jeito, cada um amadurece de outro jeito, cada um recebe a medicação de uma maneira. Não é como esses remédios de farmácia que você toma para pressão, para diabetes, é dose única, é assim, acabou, porque aquilo foi pesquisado, aquilo foi analisado, foi desenvolvido e foi chegado a esse consenso. E às vezes faz até mal em alguns casos. Exatamente. Né? Então, o tratamento com óleo é uma coisa que é um produto natural que a gente recebe, nós temos um sistema dentro de nós que está em desequilíbrio. Eu acredito muito no uso preventivo. Eu sou dessa opinião, que as pessoas que têm familiares, no meu caso, que já tiveram uma doença como Alzheimer, ou TCL, ou como o frontal, o temporal, e assim por diante, tem chance de desenvolver. Mas, como eu disse ali atrás, no início, né? Você tem que mexer em tudo. Você tem que dormir bem, você tem que se alimentar melhor, você tem que praticar um exercício, você tem que aprender atividades novas para desenvolver a cognição, você tem que ter relacionamentos interpessoais para não ficar se isolando e não desenvolver uma depressão, uma ansiedade, um síndrome de pânico e etc. Você precisa fazer tudo isso em conjunto e parece fácil falando, não é? Não é. Esse ano eu comecei com tratamento, eu estou nessa primeira fase de 90 dias, falta pouco para concluir, eu cortei
açúcar na minha vida. Eu tô doida para ver um chocolate. Olha a fotografia dele. Nossa, que saudade por ter álcool. Não como farinha branca, só que se passa despercebido. Estou abrindo menos embalagens e descascando mais. Perfeito. Isso está me trazendo uma saúde, um bem-estar. Já voltei a dormir melhor por causa disso. A gente praticar nem que seja caminhada, porque eu sou uma pessoa acima do peso, então eu não consigo correr ainda, não tenho fôlego para isso, mas é um processo que tem que começar de dentro para fora, desejar fazer isso para melhorar. E depois você começa a sentir, se sentir bem. Exato. Isso é importante. Eu achei interessante que você trouxe uma espécie de uso precoce, né? É interessante mencionar aqui que, assim, quando atingimos uma idade mais avançada, a cannabis ela vem como uma neuroprotetora, né? A gente tem, inclusive, falas do professor Siddhartha, onde ele fala sobre o uso precoce, que o uso precoce ele pode ser prejudicial, né? Ele pode causar uma poda neuronal ali no momento que você tem milhões de sinapses e conexões acontecendo, e aí você vai, talvez de alguma forma poderia até estar freando isso. Isso são coisas que ainda necessitam de estudos, até porque a gente não tem nada que comprove que a cannabis pudesse prejudicar. Mas agora, numa idade mais avançada, mesmo que você não tenha desenvolvido ainda nenhuma patologia, ela vem como um neuroprotetor, ela vem como um suporte para um equilíbrio, porque ela é responsável, assim, ela está ligada diretamente com o nosso sistema endocannabinoide, que é o responsável pela nossa homeostase corporal. Então, o que seria essa homeostase? Equilibrar o nosso corpo, temperatura, fome, sono, todas essas coisas. Então, ela vem muito bem a calhar numa idade mais avançada, não só como uma neuroprotetora, mas também ajustando, por exemplo, para a saúde feminina. Nós temos na saúde feminina a chegada da menopausa, que a cannabis tem sido uma bênção para muitas mulheres. E ainda em mulheres mais jovens, ela tem auxiliado muito em questão de dores muito fortes. Mulheres que são portadoras de endometriose, têm cólicas muito fortes, tem um desequilíbrio hormonal que acontece ali no período pré-menstrual, que é conhecido como TPM, né? Então, ela auxilia, muitas pessoas se fazem uso dela por ela trazer esse auxílio, como eu sempre digo, ela é uma grande mãe, é uma planta mãe, então ela é como um abraço, ela acolhe a gente, ela protege a gente, então trazendo essa tua fala de um uso preventivo, eu acho que vem muito bem a calhar, porque você está usando para tratar uma patologia, você vai utilizar doses mais altas daquilo, você vai estar utilizando para dor, alguma coisa assim, você vai utilizar doses mais altas. Exatamente, mas o preventivo você vai fazendo um uso mais ponderado e vai se beneficiando aos pouquinhos, até porque a gente já tem muitos estudos com embasamento que trazem essa questão não só da proteção neural que ela promove, como também o aumento da imunidade, né? O que é muito bom. E o aumento do interesse. Na época de pandemia, falar de imunidade, pelo amor de Deus, né? Exatamente. Quer dizer, você tem uma planta que pode te auxiliar nessa fase, nessa época. Nós estamos há 1 ano e meio, praticamente, com a Covid-19 no mundo inteiro, e existe uma planta que pode auxiliar causa, muito. Não causa mal nenhum, não matou ninguém até hoje com o uso dela, ninguém morreu por excesso. Não tem efeito colateral e pode te ajudar na respiração, na inflamação dos pulmões. Exatamente. Que é onde eles atacam principalmente. Quer dizer, e aí? Por que tanto tabu? Por que tanto medo? É bem complicado. Isso vem, Joana, de um fator histórico, sabe? A gente tem ali uma caminhada que muita gente que talvez esteja aqui assistindo a gente até já conhece, que está muito ligada à indústria farmacêutica, à indústria têxtil. Então,
há o preconceito contra mexicanos e negros, então foi se criando uma casca ali em volta. A gente sabe que pesquisas que foram patrocinadas, pesquisas para provar os malefícios da marihuana, né? Então, olha, essa planta faz mal, nós vamos provar que ela faz mal. Quer ver como ela faz mal? Nós vamos pegar esses 3 macaquinhos aqui e vamos colocar um negócio na cara deles aqui e vamos ficar injetando fumaça de cannabis de minuto em minuto. Né? Aí o que acontece com esses macaquinhos que estão recebendo fumaça? Eles vão morrer, é óbvio, eles vão ter uma intoxicação ali. Por causa da cannabis? Não é por causa da cannabis, é por causa da fumaça, da quantidade de fumaça que está entrando. Mas aí o macaquinho morreu e eles vão dizer o quê? Foi por causa da cannabis. Não foi. O estudo ele não foi feito da maneira correta. E outros tantos estudos, inclusive estudos que foram usados aí para uma cartilha que o governo veio a lançar, uma cartilha contra a cannabis, que ela tem argumentos ridículos. São ridículos os argumentos que são usados, porque são argumentos que são usados esses estudos antigos, patrocinados pela indústria farmacêutica, são estudos que não são conclusivos, eles não têm embasamento para estar ali, falta você separar a condição social, falta você separar região, então são estudos que não são palpáveis, sabe? Então, assim como eles usam desse argumento para dizer que a gente se baseia em estudos, não, mas esse estudo que você está se baseando não pode por causa disso e disso e disso, nós temos o mesmo argumento para os estudos que eles usam para atacar a nossa medicação. E que nem a gente estava falando, a cannabis ela é comprovadamente uma planta de baixa toxicidade. É comprovado já que o tabaco faz muito mais mal se usado em excesso do que se você usar a cannabis em excesso. Então, as drogas oficiais autorizadas, álcool e cigarro. Exato, mas o próprio tabaco, se fosse usado com respeito da maneira correta, a gente tem aí muitos indígenas, muitas pessoas que usam a folha do tabaco também como uma planta de poder, se usa o rapé, então ela não deixa de poder ser usada como uma medicina. O problema é a maneira que ela é usada, que não tem respeito, não tem ponderação. Qualquer remédio que você for na farmácia, você for comprar, você vai ter que seguir, vai ter que tomar uma dose. Se eu pegar uma caixa de Rivotril e tomar a caixa de Rivotril inteira, caputz, já era, Patrícia. Agora, se eu pegar o meu frasco de óleo e virar ele, o máximo que vai acontecer é que eu vou dormir uns 3 dias, vou acordar morrendo de fome, vou atacar a geladeira e vou tomar uns 4, 5 litros de água. É isso que vai acontecer. Porque ela não tem essa toxicidade de chegar ao ponto de matar uma pessoa. Então, esse preconceito todo, ele vem simplesmente da falta de informação. E nem de dar o barato que as pessoas associam a droga recreativa ao óleo que é medicinal. Quer dizer, isso aí são coisas que a gente tem que estar frisando. Porque você vai estar tomando óleo, você vai estar tomando uma dose que te foi recomendada. Você vai buscando ali com o seu terapeuta, com o seu médico, qual é a dose ideal terapêutica para você. Então, você está buscando ficar, vamos usar o termo que seria o correto, está buscando ficar chapado? Não, você não está buscando ficar chapado, você está buscando um alívio para sua patologia. Então, você vai fazer o quê? Você vai seguir aquela dose que foi colocada para você, você não vai ficar tomando. Então, realmente, tem outra coisa, as vias de absorção também são diferentes. A cannabis ela também é usada, vaporizada ou fumada para algumas patologias que precisam de alívio mais imediato, porque o efeito ele é muito mais rápido. Desculpa, pode falar. Sim, já tem adesivos também? Tem adesivos, nós não temos aqui no Brasil esse tipo, acredito que seja possível importar, mas existem sim adesivos. Eu não sei te explicar exatamente como funcionaria, existem adesivos, existem géis, existe o uso tópico através de pomadas, existem sprays de passar na pele de uso tópico, existe spray que é para colocar no nariz, para colocar na boca, tem essa forma de vaporização, inclusive tem alguns países que têm esses vaporizadores dentro dos seus hospitais mesmo, né? Eu tenho um paciente que está
São vaporizadores seguros, testados. A gente tem aí um que é muito famoso, que é conhecido como vulcano, porque ele parece um vulcãozinho. Então, todo o trabalho ali ele acontece dentro de uma temperatura correta, que vai liberar os fitocannabinoides corretos ali naquele vaporzinho que vai ficar dentro de um saquinho, e o paciente vai inalar através desse saquinho. Então, é um tipo de... Olha só que maravilha. Isso em alguns países você encontra isso dentro dos hospitais. É um tratamento Muito quase legal. que de um socorro para um paciente que está sofrendo com muita dor. E isso, para muitas pessoas, é uma coisa que é incrível, porque você tem uma pessoa que está dentro de um momento de crise intensa e você consegue colocar lá uma vaporização para essa pessoa em questão de minutos. Essa pessoa volta a ficar tranquila, relaxada, calma. E o óleo tem... Abre, Desculpa. né? Ele abre todo o pulmão, recebimento. É uma pessoa com asma crônica, por exemplo, né? Ela é Uma pessoa vasodilatadora. incrível. Ela é um vasodilatador. Eu estava tentando lembrar a palavra. Isso. De vez em quando foge alguma, eu tenho que sair correndo atrás dela. Mas eu estou com 3 perguntas aqui no ponto de interrogação. Vamos ver aqui. Tá, tem uma pessoa que diz assim: o avô do meu marido está com mal de Parkinson e o tratamento com óleo mas não sabemos como mostrar para a família essa possibilidade. É que está incompleta aqui, que ela fez em 2 partes. O avô do meu marido está com mal de Parkinson e o tratamento com óleo aí interrompe, deve ser eficaz, alguma coisa assim, mas não sabemos como mostrar para a família essa possibilidade. E uma segunda pessoa diz assim, para uso para artrite também. Acredito que sim, porque ele é um anti-inflamatório. Sim, né? tem indicação para artrite, artrose, inclusive um trabalho onde a pessoa não se utiliza só do óleo ali pela via oral, mas se utiliza também dessas pomadas que eu estava falando, que seria de uso tópico para fazer massagem, enfim. Então, tem muitos pacientes que procuram para artrite, para artrose. Agora, na questão do Parkinson, que foi colocado ali, o trabalho assim de explicar o que a gente faz. Aqui na clínica a gente tem essas questões, pessoas que chegam mais jovens e solicitam que a gente converse com aquele, olha, eu quero te apresentar um tratamento assim assado. Se a pessoa aceita conversar com nós, a gente também atende um terapeuta ou até mesmo 2, dependendo do caso, para apresentar e explicar o tratamento. Trazemos alguns embasamentos científicos, alguns estudos. Nós temos aí o PubMed, né, que está sobrando já, estudo de cannabis de tantos que tem. Não, mentira, sobrando jamais vai estar. Precisamos de muitos ainda. Mas eu quero dizer assim que realmente tem muitos estudos já, estudos de confiança, que tem ali muitas publicações. Nós temos estudos aqui do Brasil, de profissionais aqui do Brasil. Então, a pessoa chega, está descrente, independente de para qual patologia, a gente faz um trabalho de explicação. Claro, tem algumas patologias que são mais delicadas. Por quê? O Parkinson, por exemplo, é uma. Muitas pessoas veem os vídeos na internet, né? Tem uma pessoa que tem o Parkinson, porque a gente tem mais de um tipo de Parkinson. Então, vamos dizer que é aquele Parkinson que treme. Então, a pessoa vê o vídeo ali, a pessoa tá tremendo um monte, aí ela pega e acende um baseado, ou pega o vaporizador, vaporiza e segundos depois ela não tá tremendo mais. A pessoa tá plena. Então, as pessoas veem aquilo e acham que vão ter esse mesmo alívio. Em alguns casos, a gente consegue ter um alívio pleno. Em outros casos, não. Em outros casos, trabalhar o ajuste dessa dose é muito necessário, é uma marcha longa, tem toda uma dependência de medicamentos no sentido do Parkinson, que é, por exemplo, o Prolopa, que é muito usado. Então, tem toda uma questão de fazer desmame desse medicamento, tem todos os efeitos colaterais das medicações. Então, se a pessoa precisar, a gente vai conversar, mas a gente vai conversar sempre assim, sempre sendo bem verdadeiro. Quando a gente sabe que é uma questão que tem chances de 98%, a gente vai dizer, olha, a gente conversa com os teus familiares, vamos ver se eles aceitam, a gente traz estudo, a gente traz embasamento científico, a gente traz segurança, porque a gente tem médicos, né? A gente já é um tratamento autorizado, só que é aquela coisa, as pessoas distorcem as palavras. Nós tivemos aí as discussões da PL 399, né? São muitas palavras que são trazidas e são extremamente distorcidas.
Mas a gente faz esse trabalho, se precisar, de conversar com a família e acolher esses familiares. Se eles vão aceitar, eu já não posso afirmar, mas que a gente faz o trabalho, a gente faz. Sim, o importante é levar conhecimento sem a brincadeira, nem sem a zoação. Ah, a vovó vai ficar legal, né? Ah, isso é um Nada disso. problema, sabe? Isso é um problema muito É, grave. Inclusive, eu tenho um paciente que ele tem epilepsia. Eu acompanho ele há já quase um ano. Ele tem uma epilepsia muito grave, ele tem 42 anos. E esse paciente, ele faz acompanhamento psicológico porque um dos gatilhos para ele ter essa crise epilética é o ele ficar chateado. Se ele ficar nervoso, alguma coisa incomodar ele, batata que ele tem crise. E aí o que que acontece? A gente teve um episódio com esse paciente de muita crise, assim, de passar uma semana inteira tendo crises muito fortes, de bater a cabeça, se machucar e tudo mais, em função de uma familiar ter justamente feito essa piadinha maldosa. De ficar sabendo que ele ia iniciar o tratamento com a cannabis e ligar para ele e falar assim: ah, então agora você é maluco, beleza, você vai ficar chapado, então vai ser o loucão da família. Isso não se faz, isso não se faz, isso porque a pessoa está tomando um remédio, está fazendo um tratamento com responsabilidade, e essa é uma brincadeira de mau gosto. Então, beleza, se um paciente fizesse essa brincadeira, um paciente não, um familiar meu fizesse essa brincadeira comigo, com a Patrícia, eu ia dar risada, eu ia rir junto e ia dizer, é verdade, eu sou, tudo bem, tudo certo, e não ia dar bola. Mas para algumas pessoas que já estão numa condição que já causa uma depressão, que nem a gente falou da fibromialgia antes, então você tem 40 e tantos anos, uma epilepsia de super difícil controle, que te limita, que não deixou você trabalhar a vida inteira, que não deixou você se relacionar com alguém a vida inteira. Então imagina como é a cabeça e o coração desse paciente. Aí você vir fazer uma brincadeira maldosa para alguém que está vendo uma esperança de qualidade de vida, é uma coisa que não se faz. E isso é bacana a gente trazer aqui, que é um apelo para as pessoas de fora não fazerem esse tipo de brincadeira se não tiver realmente muita intimidade com a pessoa, sabe? Para saber que não vai magoar, que não vai machucar, que não é uma brincadeira legal. A gente está falando de uma medicação, de um remédio, na verdade, e esse remédio, ele tem que ser respeitado. E quando a gente conseguir começar a impor os respeitos, talvez a gente comece a quebrar mais um pouquinho de todos esses tabus que existem em volta do uso da cannabis. Bem, o processo, então, vamos ver aqui. O processo é através de um profissional que vai prescrever uma orientação, terapeuta, um acompanhamento, etc. Esse óleo é recomendado a fazer o quê? A comprar, trazer internacionalmente, quer dizer, importar, a comprar o da farmácia aqui. Sim. Né? A gente... Eu acho que é só... Não tem o THC, o da farmácia. Não tem. É um CBD sintético, canabidiol sintético. Sintético, ainda por cima. E o importado, ele vem com THC ou também é só CBD? Olha, o importado, ele tem uma limitação de THC permitida para importação, que é de 0,3%, né? Mas nós temos na própria farmácia medicamentos também sintéticos, que nem é o caso do Mevatil, que ele não é um medicamento full spectrum, mas ele tem CBD e THC. Ele tem os dois, né, em proporçõezinhas um pouco diferentes, não é exatamente equilibrado, mas ele tem os dois e também de uma forma sintética. Mas respondendo a tua pergunta, sim, de como que aqui na clínica a gente orienta o paciente a fazer isso, a gente dá liberdade para esse paciente. O que acontece? Quando vem essa consulta, esse primeiro acolhimento com o terapeuta, é nessa hora que o paciente tem a oportunidade de conhecer a cannabis melhor e tirar as dúvidas dele em relação a como ela vai funcionar, quais são os tipos de cannabis ideal para mim, tal. Então, tudo isso, o terapeuta, numa conversa, ele vai esclarecer. Ele não vai te dizer qual é o teu tipo ideal de cannabis, porque quem vai fazer essa prescrição é o médico. Mas ele vai te explicar por que ele não pode te dizer, vai te explicar quantas cepas existem, ele vai te explicar o que é o sintético, o que não é o sintético, ele vai te explicar o que é o efeito entorrage, por que algumas pessoas buscam o efeito entorrage.
vai explicar, enfim, vai trazer todas as explicações. Efeito torragem, para mim, é novidade. Eu nunca tinha ouvido falar em todas as lives que eu Você fiz. não conhece efeito entorragem. Então, eu vou terminar de responder a tua pergunta e conto, então, eu explico aqui o que é o efeito entorragem. Essa é novidade para mim. Tá, então, bom, então a gente dá liberdade para o paciente através de todas as explicações que a gente dá, a gente deixa o paciente livre para decidir se ele quer importar a medicação, comprar a medicação na farmácia ou adquirir a medicação nacional através das associações que a gente já tem no Brasil. Então, o que a gente faz? A gente, quando o paciente faz essa opção de adquirir o óleo nacional, que geralmente ela é muito mais em conta no sentido de custo-benefício, a gente passa nomes de instituições que sejam da nossa confiança. Por quê? Tem muita gente por aí que compra cannabis prensada, né? Aquela que vem no tijolo, que muitas vezes ficou semanas num caminhão, mofou, que tem perna de barata, de asa de passarinho, não sei o que lá no meio. E aí eles pegam essa cannabis, fazem óleo e vendem esses óleos na internet, se dizem produtores. Alguns até roubam fotos de growers, de produtores mesmo, e dizem, olha, é essa daqui que eu uso, mas na verdade não usa. Então, o que a gente faz é orientar o paciente que, a menos que ele conheça esse produtor e tenha realmente confiança, que ele não compre dessa forma. Até porque, em alguns casos, a pessoa compra, não recebe, faz depósito lá no nome de um laranja, não recebe nada. Então, a gente procura orientar para lugares. Agora, se o paciente disser, não, eu quero importar, a gente orienta para que o médico, o terapeuta nessa pré-consulta, ele vai dizer, não, então tudo bem, você optou pela importação, a gente tem que avisar o médico, porque para importação é um tipo de receita X. Ah, você quer tomar o da farmácia? Então a gente vai avisar o médico, porque para adquirir o da farmácia é receita Y. Não, você quer, eu quero tomar o das associações aqui do Brasil mesmo. Vou pegar essas que você me passou, vou fazer uma pesquisa, vou ver qual que eu me encaixo melhor, que eu quero me associar e vou adquirir com eles. Beleza, então isso é outro tipo de receituário. Então, a gente dá essa liberdade para o paciente decidir. Sim. E 99% dos pacientes opta pelo óleo nacional, principalmente após conhecer essa explicação que a gente dá durante a terapia, que é o efeito entorragem. O que é o efeito entorragem? Bom, eu uso sempre para explicar o efeito entorragem, eu gosto de usar, isso eu aprendi com o meu neurologista, que inclusive trabalha conosco na clínica também, o professor Paulo Bittencourt, maravilhoso. Eu gosto de usar isso que eu aprendi com ele, que é para explicar o entorragem, a gente usa uma orquestra musical, né? Então imagina que cada instrumento dessa orquestra ele vai ser um fitocannabinoide diferente, porque a cannabis ela não é composta de CBD e THC. Ela é CBD, THC, CBN, CBG, ela tem terpenos, ela tem flavonoides. Então, o que acontece? Se eu pegar essa minha orquestra e mandar todo mundo embora e deixar só o violinista ali, ela é uma coisa. Agora, se eu pegar e botar todo mundo tocando junto, eu vou ter aquela coisa maravilhosa, uma composição linda, entendeu? Então é isso que é o efeito entorragem. O efeito entorragem é o efeito sinérgico desses compostos, dos fitocannabinoides, com terpenos, com flavonoides. Então, ele é o efeito que vai ser sinérgico, é quando um auxilia o outro. Um composto vai ajudando e vai puxando o outro. Pegando ainda o exemplo de uma música, se você pegar um piano e ficar tocando uma nota só, vamos chamar essa nota de CBD, canabidiol, o nome da minha nota. Eu vou ficar tocando só ela, fica ali tum, 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 tum. Eu não tenho uma música. Agora, se eu pego essa nota e coloco junto com elas o CBN, bababá, todas as outras notas e vou tocando esse piano, eu componho uma música, eu tenho algo que soa bem aos meus ouvidos. Então, da mesma forma, funciona o efeito entorragem. O efeito entorragem é o que o óleo Full Spectrum tem. Por quê? Porque o Full Spectrum ele tem toda a gama de fitocannabinoides, etc. e tal, toda ela está presente ali. Então, seria esse o efeito entorragem, é o efeito sinérgico da cannabis Full Spectrum. Então, não, a sua explicação, poxa, obrigada. Sem nenhuma pergunta.
Agora, eu quero voltar ali do óleo prensado, né? Tudo mais, que pode ter um fungo, pode ter uma coisa ou outra. Quer dizer, esse é o risco de... Meu pai toma óleo, eu compro com fulano de tal, que tem uma plantação que faz isso, não sei o quê, não sei o quê. Se você quiser, eu te passo o telefone, você liga para ele, você diz qual é o problema da sua mãe, do seu tio, da sua avó, aí ele vai te mandar o vidrinho sem rótulo, você não sabe o que está lá dentro, e vai te orientar a tomar tantas gotas por dia, furada, porque pode ter o óleo errado, você não sabe nem se é óleo, Exatamente. vai fazer um efeito, às vezes, não esperado, ou nenhum efeito, Pode vamos ser dizer muito assim. forte ou muito fraco esse efeito. Pois é, ou nenhum efeito. E aí, você jogou dinheiro fora, você perdeu a credibilidade. Não, esse tratamento funciona não. Eu gastei dinheiro, usei 6 meses com a minha mãe e só teve pior ou não aconteceu nada. Correr, fugir, procurar os meios legais, procurar a orientação correta, é um tratamento, é um medicamento, quer dizer, e precisa se tomar muito cuidado com tudo que se faz em termos de legalidade, em termos de saúde, em termos de acompanhamento. Porque o cara que plantou ali e prensou, ele só quer te vender o vidrinho e vai falar para você o que? Ah, esse não funcionou, então vou te preparar outro. Não, o problema, querida, não é nem que ele plantou e prensou. Se ele plantar e fizer um óleo da planta dele, a gente tem boas chances até com esse óleo. Aí a gente vai ter só um problema no sentido de ajustar uma dose, de saber o que se está tomando, se esse produtor ele se utilizou da maneira correta, da quantidade de extrato, para a gente saber pelo menos qual a porcentagem de extrato tem ali dentro. Por exemplo, eu vou pegar um óleo super forte, que tem, sei lá, 30% de extrato dentro do frasco, e vou dar para minha filha de 2 anos, que é autista, tomar, sendo que foi feito de uma planta, de um tipo de cannabis que é mais rica em THC, um óleo full spectrum que o cara plantou lá. Então, esse seria um problema. Agora, para algumas patologias, você até conseguiria ajustar a dosagem desse óleo que essa pessoa fez. A questão que eu coloquei não é nem o cara, porque o cara que plantou ele não vai prensar. A questão que eu coloco aqui é aquele cara que pegou aquela cannabis que veio lá do Paraguai, dentro de um caminhão, escondida, e fermentou, criou, a química dela já mudou ali, o que seria os canabinoides ácidos já mudaram também, então isso também pode fazer acontecer o que você falou, ou ter mais efeito, ficar de um jeito, ou não ter efeito nenhum. E aí tem aqueles que vão mandar só azeite puro dentro de um vidro, um frasco com azeite puro, tem os que não vão mandar nada. São vários os poréns que infelizmente a gente tem que enfrentar em relação a essa questão. O que eu vejo com as associações, eu vejo que toda a plantação ela é coberta, ela tem um sistema de irrigação, ela tem uma temperatura, ela tem toda essa proteção. Né? Por quê? Porque eu acredito que em solo aberto, você depende do clima, da terra, o que a terra tem para fornecer para aquela planta, as chuvas, mudança de temperatura, isso deve interferir também. Interfere, sim. No resultado. Isso interfere. A gente tem esses dois tipos. Eu estava falando nesse sentido. Eu estava falando também nesse sentido. A gente tem esses dois tipos de cultivo, né? Que a gente chama de cultivo outdoor e cultivo indoor. O outdoor, geralmente, ele é um pouco menos controlado, porque justamente como você trouxe aqui, a gente não consegue controlar a temperatura ambiente, a gente não consegue controlar se está frio, se está quente. É um pouco mais complexo. Você consegue adubar a terra, consegue colocar coisas para equilibrar o pH dessa terra, da água que você está usando para regar. Mas num cultivo indoor, você com certeza consegue ter um controle muito maior. E essas condições climáticas, elas também vão mudar um pouco a produção dos fitocannabinoides que estão ali dentro. Então, claro, você vai ter uma semente que é para uma planta mais rica em CBD, por exemplo, o que você vai conseguir é que talvez a maneira que você cultive possa fazê-la desenvolver mais, um pouco mais,
de THC e não tanto CBD como você gostaria. Aí você conseguindo controlar esse ambiente, talvez você consiga atingir todo o potencial dessa semente. Lembrando que, claro, ela vai ter uma limitação, né? E a gente tem aqui no Brasil um clima muito bom para a produção de cannabis. Aqui, assim, o cultivo, o mesmo cultivo externo, o cultivo outdoor, ele pode ser controlado também, de certas formas, como eu falei. E a gente aqui tem nós poderíamos ter um mercado muito rico, ao invés de o Brasil estar importando medicamentos, mandando vir de outros países, nós poderíamos estar enviando esses medicamentos para outros lugares, produzindo e, inclusive, fomentando a nossa economia de uma maneira divina. Mas o caminho é esse, né? Porque a gente ouve que na Europa você vai no supermercado, uma prateleira, você pega, se serve do produto para seu uso, o uso familiar, com maior tranquilidade. Os Estados Unidos e Brasil, alguns países da América Latina ainda, eu acho que praticamente o Brasil, e você vê que alguns países latinos já estão fazendo o uso, já tem a liberação da plantação, já tem um monte de coisas que a gente ainda está gritando e berrando e falando. Gente, olha direito isso com carinho, porque você não pode ir lá fora e trazer essa medicação sem ter um documento, sem ter um registro, senão você é preso. O padre Ticão, quantas vezes ele foi preso porque ele estava distribuindo semente para plantação e outras coisas. Eu não estou fazendo nada demais, eu estou dando uma semente. Quer dizer... O padre Ticão, ele tinha essa coisa maravilhosa que é de incentivar, isso é uma coisa que a gente também fala muito sobre aqui na clínica, que é a desobediência civil, que é provar que essa planta, ela não é esse mal todo, esse bicho de 7 cabeças, esse veneno de cascavel, que eu acho que foi usado, né? Eu não me lembro se foi esse o termo, mas ele não é esse veneno, não, que é uma planta que todo mundo deveria ter direito de poder cultivar no seu quintal e não ter que pagar valores absurdos para a indústria farmacêutica, porque você chegar e ir na farmácia para comprar um medicamento de 200 miligramas ml, um frasquinho de 30 ml por R$ 2.500, é um absurdo, é um absurdo, até porque aí mais absurdo ainda é você pegar um composto de uma planta, uma coisa que qualquer um pode ter no quintal, largar ali um xarope de milho, um negócio, misturar e querer patentear isso. Dizer, não, isso é nosso, ninguém mais faz. Como assim isso é de vocês? Como assim isso é da indústria farmacêutica? Se isso pode nascer no meu jardim, isso não faz sentido, isso limita as pessoas. Porque nós temos assim, uma gama muito grande de famílias carentes que procuram esse auxílio, até porque dependem também de outras medicações que são muito caras, que também vêm da indústria farmacêutica, também estão na farmácia, já tentaram muitas medicações sem efeito, sem conseguir o alívio que elas precisavam, e poxa, seria tão simples, você pega uma planta, bota ali no teu quintal, cultiva ela, você mesmo, você sabe o que você usou, você sabe o que está ali na sua terra, você sabe como você adubou, você sabe de onde vem, você mesmo pega da maneira que você faz a sua comida, você vai lá e faz a sua medicação, você aprende a maneira certa e faz. Isso assim... Você vai buscar a salsinha, você vai buscar o tomatinho, você vai buscar o pé de alface, quer dizer, você tem a jardinagem da vovó, que eu chegava em casa com dor de cabeça, só um instantinho que eu vou fazer um chazinho. Vai lá no quintal, pegava aqui, pegava ali, fazia, dava e passava. A própria folha da cannabis pode ser usada só para se fazer um chazinho, que nem você colocou. Ela não pode ser usada para fazer a medicação, o óleo em si, porque muita gente, quando a gente fala em usar a planta inteira, que a gente fala que o óleo full spectrum é da planta integral, as pessoas confundem e acham que corta o pé de cannabis e chucha ele inteiro lá no álcool, né? Com galho, com flor, com semente, com tudo. Mas não é assim. Na verdade, são partes que podem ser aproveitadas, porque a planta ela não tem só o potencial da pessoa poder plantar ela no quintal e fazer só a medicação.
você pode, além da medicação, você pode usar ela como um complemento alimentar. Ela tem folhas que são podem ser usados para fazer chazinhos, que são um pouquinho mais tranquilizantes. As folhinhas perto das flores, elas vão ter um pouquinho de tricoma, de polenzinho que vai cair ali, então elas podem auxiliar também. Você tem essa folha muito rica em fibra, que você pode usar para fazer alimentos, sucos, saladas. Você pode fazer ela empanada, fica uma delícia a folhinha de cannabis empanada. E ele é muito nutritivo, ela é boa, ela não vai... mas eu vou comer a folha da cannabis, eu vou ficar chapado. Não, não vai, ela não tem psicoativos ali que vão fazer isso. A semente da cannabis tem um óleo incrível, é considerada um super alimento, porque ela é super rica em proteínas, em ômega 3, ômega 6. Então, a raiz da cannabis, ela dá uma pomada super potente, que é excelente para um monte de coisa. Então, a cannabis é uma planta muito, muito... É que nem o nosso atendimento aqui, que é multidisciplinar. A cannabis, ela também é assim, ela pode contemplar muitas coisas, muitas pessoas e de várias formas diferentes. É interessante. Quando eu conversei com o padre Ticão, foi final de dezembro, poucos dias antes dele partir, ele estava justamente falando sobre a luta dele, né? Não só com o óleo da cannabis, mas com outros atendimentos que ele fazia, com o curso que ele, dentro da igreja, ministrava com grandes profissionais do Brasil inteiro que iam para São Paulo, estão indo, o projeto continua, isso está sendo mantido, isso é uma coisa muito séria que está acontecendo, e que esse homem teve brilhantismo de enfrentar a polícia, o preconceito, o prefeito, e ajudar tantas e tantas pessoas. Naquele dia que eu bati um papo com ele, ele tinha um frasco que ele estava levando depois da live para uma família que não tinha condições de comprar, que ele tinha recebido como doação. Quer dizer, um homem desse partiu muito cedo e deixou um caminho Esse a ser sim era um seguido. homem de Deus, né? Porque ele era uma pessoa boa e ele fazia essa campanha pedindo que as pessoas trouxessem até a igreja onde ele estava sementes para doar, para que ele pudesse doar para outras pessoas. Ele conseguia óleos doados para poder doar para outras pessoas. Ele articulava atendimentos para as pessoas. Ele fez parte da articulação desse curso, que, gente, é maravilhoso. O curso da Unifesp é um super presente, porque é um curso gratuito. É uma coisa gratuita, completa. Você tem profissionais ali, você tem o Siddhartha, deu aula, a Carolina Nossetti, que é maravilhosa, que inclusive usa a frase que você trouxe ali sobre... falando dos alimentos, você usou uma frase que Carolina usa muito. Então, assim... O trabalho que o Padre Ticão trouxe, fez, a sementinha que ele plantou é linda demais. Eu acho que agora o que a gente tem essa missão, e essa missão ela é minha, ela é tua, ela é de todas as pessoas que estão dentro da militância pela cannabis. E quando eu falo militância, eu falo da militância pela cannabis, eu não estou falando da militância pela cannabis medicinal, porque eu falo sobre a quebra de preconceito da cannabis, que é parar, inclusive, de ficar separando, mas é cannabis medicinal, mas é cannabis recreativa. Gente, é cannabis, uma planta de baixa toxicidade e que só tem a oferecer. Como? Perfeito. Eu, inclusive, conversei 2 vezes com a doutora Lina Dantas, aqui no canal, e ela está para voltar novamente, porque criamos uma amizade, né? Uma pessoa que é fantástica. E justamente numa época que eu ia fazer a live com ela, ela desmarcou, porque tinha que estar no curso em São Paulo, e ela ia estar em viagem e não poderia fazer. Mas marcamos e fizemos em outra data, né? A própria Carolina Nossetti, já conversei também, quer dizer, e eu estou aprendendo com vocês, né? Como hoje, você deu uma aula aqui. Querida. Porque eu converso com vocês como uma leiga. O que eu conheço é isso aqui perante o universo que vocês lidam o dia a dia. Eu tenho que ter essa consciência de que dar a cara a tapa, não, porque eu sei, porque eu fiz, porque não sei o quê, não. Não sei, eu vou perguntar. Por quê? Porque a minha dúvida
pode ser a dúvida dessas pessoas que estão assistindo aqui agora e que vão assistir depois. Então, o alerta tem que ser dado. O seu trabalho com o Olhar Verde é maravilhoso. A Kátia me falou muito bem de você. Eu gosto E muito não deu dela. para fazer naquela semana porque eram 5 dias só. E depois eu falo com a Patrícia sem problema nenhum, e eu espero que no futuro você aceite, porque esse bate-papo tem que ser dado uma continuidade. 1 hora é muito pouco, com tanto conhecimento que você está à frente de 3 instituições, a gente falou hoje do Olhar Verde, a gente falou um pouquinho da sua experiência, né, com relação à sua própria saúde, à saúde da sua família, e a gente tem muita coisa para passar para o pessoal, muita informação. E você, como ativista, você está... Eu fiquei sem palavra, eu gostei muito de te conhecer, muito, muito. Nossa, querida, mesmo. eu que agradeço a oportunidade de estar aqui auxiliando a plantar mais sementinhas. Eu também estou sempre aprendendo. Desde que eu comecei nessa caminhada até hoje, eu já evoluí muita coisa, eu ainda tenho muita coisa para aprender. Então, a gente sempre vai sendo humilde um com o outro, ninguém sabe mais do que ninguém, temos todos coisas para ensinar e para aprender. Então, só agradecer aqui a oportunidade de estar aqui junto com você, poder trazer informação e sempre à disposição, sempre que eu puder te ajudar nessa missão de trazer informação e ajudar as pessoas, você pode contar comigo. Gratidão, querida. Foi um prazerzaço estar aqui com você. Tá ótimo, então. Eu vou retirar você e vou convidar o pessoal para a live de quarta-feira. Tá bom, querida. Um abraço. Obrigadão. Tchau. Pessoal, bem, hoje foi a Patrícia da Rosa, do Olhar Verde, ativista e terapeuta canábica. Vai ficar gravada para que vocês possam rever a live de hoje. Eu gostei muito, aprendi muitas coisas hoje. Isso é importante, a gente compartilhar conhecimento, trazer informações para vocês. E eu quero convidar vocês para quarta-feira, que é uma live diferente. Uma live que eu estou há um ano sonhando em fazer, e que finalmente, porque eu não desisto, eu vou trazer a Ju Marconato. Ela é uma mestra na dança do ventre, ela é professora, bailarina, ela é fisioterapeuta, ela é uma pessoa amiga, mas ela não vem falar de dança, ela não vem falar de música, ela não vem falar nada disso. Ela vem falar conosco sobre o perdão. Eu convido vocês a conhecê-la e bater um papo com a gente sobre o perdão. Ok? Eu quero agradecer quem esteve aqui na live, muita gente, tá? A Elza está aqui, Alberto, Raquel, Alane Andrade, muito obrigada, minha amiga. Jael Bárbara, Ramos Medicinais, Leonardo Sobral. Vamos ver aqui mais alguém. Eu estou puxando. Glauco 79. Aqui alguns nomes estão se repetindo. Vamos ver aqui muitos comentários mesmo. Eu quero só agradecer de coração. Tem aqui Debbie Felden, se eu falei errado, me corrija. E assim por diante. Luciana Novaes, minha amiga do coração, Nicolas Oneira, muito legal. Sim, Luciana, respondendo a sua pergunta, se você quiser, depois eu converso com você, o óleo pode ser sim indicado no seu caso, tá? Principalmente para essas dúvidas. Nicolas, já tinha falado.
Sim, Nicolas, você pode fazer uso também. A Anne já te mandou o formulário, parabéns. Estou vendo aqui, Xerri Santiago. Nossa, quanta gente. Lu Gomes, Gael Barba a gente já tinha falado. S. Queirais, muito bem. Gente, obrigada, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, me procurem aqui no Instagram, no direct. Tá bem? Se eu puder ajudar, eu aguardo vocês quarta-feira, 19 horas. Faju Marconato. Beijos.